Fala aí galera, bom dia. Venho trazendo aqui para vocês a nossa próxima videoaula, tá? Do capítulo 8. A gente vai falar de Revolução Industrial Inglesa, tá bom? Então vamos lá dar uma olhada. Galera, a gente, antes de a gente ir para os slides, eu vou usar os slides só no finalzinho da aula, tá? Primeiro a gente vai ver o nosso resumo aqui do caderno, porque eu acho que vai estar melhor organizado para a gente não ter que ficar perdendo muito tempo falando de coisas repetidas, tá bom? Então vamos lá. Revolução Industrial. Quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente está falando do quê? De um movimento que ocorre na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, tá bom? Com a utilização das máquinas no processo produtivo. Até então, como que era a forma de produzir as mercadorias na Inglaterra e no restante da Europa? De duas maneiras, ou de forma artesanal, que a gente falou lá no início do ano, que isso fica até o século XV apenas, porque a partir do século XV desenvolve-se o estilo de manufatura, tá bom? Então a produção manufatureira ela nasce e ela vai deixando de lado o artesanato. Tanto que é a manufatura que faz crescer a produção das mercadorias em menor tempo, porque agora há uma divisão do trabalho, já existem alguns tipos de máquinas que não são totalmente independentes, né, que precisam da operação constante lá do seu operador, tá? Mas a partir do momento que inovações tecnológicas e outros fatores principais se desenvolvem na Inglaterra, nós temos o nascimento da maquinofatura, ou seja, da produção industrial, tá bom? Agora, se a gente está falando de revolução, minha gente, a gente está falando de um conjunto de transformações econômicas e sociais, tá? Essas transformações vêm da onde? Vêm por causa do uso das máquinas na produção. Então, não é simplesmente uma mudança, vamos produzir mais coisas em menos tempo agora porque tem máquina. Não. Essa revolução industrial é chamada de revolução porque ela muda toda a dinâmica da sociedade inglesa. Tanto a classe que está no poder, que agora vai ser, se na Revolução Gloriosa a burguesia chega ao poder político, é na Revolução Industrial que esse poder está totalmente consolidado. O que quero dizer com isso? Que ele está totalmente definido, tá? É uma mudança clara. Quem manda agora são os donos das fábricas, a galera que tem dinheiro na sociedade inglesa, tá? E há uma nova classe social que a gente vai falar também, entre outras coisas, tá? Que a gente vai ver aqui na parte de consequências, tá bom? Agora, lembra que no capítulo 1 eu montei para vocês uma tabelinha do processo produtivo, tá? Artesanato, manufatura e maquinofatura. É uma tabelinha azul-branca, se eu não me engano, tá? Então, quando vocês forem estudar esse capítulo, deem uma olhada naquela tabelinha também. Eu estava no slide do capítulo 1. Sendo que eu até tinha falado para vocês já, quem for copiar o resumo do capítulo 1, vê se copia também a tabela, porque pode ajudar na hora de estudar para a prova, tá? Teste, prova e tudo mais. Ok? Então isso aqui, como a gente já falou no capítulo 1, eu não vou voltar nisso aqui muito a fundo não, tá? Talvez eu mencione no decorrer da nossa aula. Agora, por que a Revolução Industrial ocorre na Inglaterra? Porque tem vários motivos para isso acontecer, tá? São os antecedentes, as condições necessárias para que a Inglaterra fosse pioneira nesse processo, porque isso tudo ocorresse primeiro na Inglaterra, tá bom? Vamos lá. Um antecedente, recursos financeiros. A Inglaterra ela tem muito capital para poder investir nessa revolução industrial, nessa industrialização da nação, tá? Por quê? Desde a monarquia tudo, Henrique VIII, Maria tudo, Elizabeth I, essa monarquia, a Inglaterra ela vem acumulando capitais. Porque é na dinastia Tudor que a sua marinha fica muito poderosa. E é na dinastia Stuart que vem depois que inicia-se a colonização das 13 colônias. Mesmo que a Inglaterra não tivesse focado na colonização no primeiro momento, ela recebe os lucros, né, o capital ganho com a exploração das colônias do sul. As colônias do norte para ela não eram muito interessantes ainda, mas as do sul já eram. Então ela está enriquecendo com essa colonização no início e vai enriquecer mais quando ela decidir interferir diretamente na colonização mais à frente, tá? E é essa interferência que acaba sendo motivo, né, a causa, uma das causas para o processo de independência dos Estados Unidos, que a gente vai falar mais para frente, tá bom? Então a Inglaterra ela tem muito dinheiro, tá? Recursos financeiros, muita grana lá. Outro fator, apoio entre classes.
A gente tem a monarquia e a burguesia. A gente está no momento na Inglaterra que ela acabou de passar pela Revolução Gloriosa. E o que isso quer dizer? Que agora a monarquia absolutista ela não existe mais. É uma monarquia parlamentarista, tá bom? E por causa dessa monarquia parlamentarista, as outras classes sociais que não eram a nobreza conseguem atingir o poder político, no caso, a burguesia. Então a gente tem uma monarquia parlamentarista, o parlamento político inglês, né? E a burguesia fechando uma aliança. É o governo que vai, é o parlamento que vai dar condições para que essa burguesia consiga investir na indústria e gerar mais dinheiro na Inglaterra, mais capital, tá bom? Além disso, a Inglaterra ela tem um grande mercado consumidor. Ela tem as suas colônias, as 13 colônias da América do Norte, né, que são obrigadas a comprar os seus produtos, pelo menos deveria ser assim, e os países europeus, principalmente Portugal e Espanha, que não vão demorar a desenvolver essa industrialização e por isso ficaram dependentes da produção industrial inglesa durante muitos e muitos anos, tá? Principalmente Portugal. Tanto que no final da colonização brasileira, Portugal está devendo horrores para a Inglaterra e vai dever mais ainda quando Dom João VI e sua família vem para cá. Mas disso a gente vai falar mais à frente, tá bom? Continuando. A Inglaterra também passa por um grande desenvolvimento tecnológico, principalmente com a invenção da máquina a vapor em 1712, se eu não me engano, tá? No início do século XVIII. Essa máquina a vapor ela faz com que a produção industrial ela cresça, a produção ela aumente de uma maneira nunca antes vista. E, ao mesmo tempo que a produção cresce, o tempo de produção diminui. Você produz muito mais coisa em muito menos tempo, tá bom? Além do mais, já falamos disso várias vezes, principalmente na nossa última videoaula do capítulo 3. A Inglaterra domina os mares para exportação, é a marinha mais poderosa da Europa, tanto no campo militar, principalmente quando ela ganha da Espanha em 1588, tá? E no campo comercial também. Lembra do ato de navegação do Cromwell, tá bom? Da República do Cromwell. Mesmo que a República Inglesa tivesse acabado, o ato de navegação continua valendo, tá? Também falamos sobre a pirataria, os corsários no reinado da Rainha Elizabeth I, antes, né, do Cromwell. Então a marinha dela é bastante poderosa nesse sentido. Além do mais, a Inglaterra ela tem bastante matéria-prima, tá bom? Por que a matéria-prima é importante? Porque essa matéria-prima que vai tanto ser a base da indústria, como ser a matéria-prima que vai gerar novos produtos. Ou seja, carvão e ferro são os materiais necessários para funcionar a indústria. E lã e algodão são as matérias-primas que vão desenvolver a indústria têxtil, tá? Que vai ser utilizado para a produção de roupa. Tá bom? A Inglaterra ela era muito. Isso até hoje, né? Ela tem bastantes reservas, gente, de carvão mineral. Então era natural utilizar esse carvão dentro da indústria, tá? Já que ela tinha muito. E tanto a lã e algodão vem dentro da Inglaterra como fora da Inglaterra também, no sul dos Estados Unidos, onde tínhamos já as plantações de algodão se popularizando. Vamos lá, continuando. Além do mais, o que a gente tem de antecedente? A Inglaterra ela tem bastante mão de obra abundante, muita gente para trabalhar, e se tem muita gente disponível, essa mão de obra vai ter que ser muito barata, porque senão os trabalhadores eles não vão ter condições de competir entre si, porque tipo, se a gente coloca, o cara ele cobra determinado valor para poder trabalhar, só que tem outras pessoas que cobram mais barato, o dono da indústria vai chamar as pessoas mais baratas para trabalhar, tá? Então, é... escravos, tá? Isso aqui eu vou tirar, porque isso aqui a gente vai falar agora não. Então, gente, quem era essa mão de obra abundante e barata na Inglaterra? Eram justamente aqueles camponeses que perderam as suas terras, tá? Durante o reinado da dinastia Tudor, que se prolongou até a dinastia Stuart e até agora, após a Revolução Gloriosa, são esses camponeses que passaram pelo processo de cercamento dos campos.
que o governo inglês fazia na dinastia Tudor e continuou fazendo? Se você e sua família moram numa terra há várias gerações, o governo ia lá até a sua terra e pedia uma comprovação da terra. Só que você era um camponês, você vivia ali porque o seu pai viveu ali, o seu avô viveu ali, por aí vai. E você não tinha como, você não sabia ler muitas vezes nem escrever. Então, como você podia apresentar um documento oficial que aquela terra fosse sua? Logo, você não tinha como comprovar que aquela terra era sua e o que o governo fazia? Pegava a sua terra e te expulsava dali. Então o governo pega essa terra, que era do camponês, e redistribui para outra pessoa que vai desenvolver aquela terra. Que vai ou fazer a criação de gado, de ovelha ali, para gerar lã, né? Entre outras coisas. Tanto que é no início desse cercamento dos campos que um filósofo, um humanista, chamado Thomas More, que era próximo do rei Henrique VIII, disse uma frase chamada: na Inglaterra, as ovelhas devoram os donos. Por que isso? Porque está se tirando pessoas de suas terras e colocando ovelhas no lugar, e essas pessoas estão morrendo de fome porque não têm onde trabalhar. Elas perderam tudo que tinham. Qual é a saída dessas pessoas? Saírem dos campos e irem para as cidades, porque lá elas terão que trabalhar na indústria, quando a indústria estiver nascendo. Então, uma parte dessa galera que é expulsa do território, que é expulsa dos seus campos, acaba migrando para as 13 colônias, tá? Na América do Norte. Mas, mais para frente um pouquinho, essa galera acaba sendo utilizada nas fábricas. E as consequências disso a gente vai falar já já, tá? Então, cercamento dos campos gera concentração de terras, muita terra na mão de pouca gente, e um êxodo rural, a migração forçada das pessoas do campo para as cidades, tá? Essa fase da Revolução Industrial que a gente está estudando é a primeira fase, tá? Vocês devem ver as outras fases, se eu não me engano, em geografia até ano que vem, talvez. Em história a gente vai falar mais da primeira fase, tá? Mas até ano que vem a gente menciona as próximas também, tá bom? Como a gente pode delimitar essa Revolução Industrial, essa fase do carvão e do ferro, que é a matéria-prima essencial para a indústria funcionar? Entre 1760 até 1860, um século aí praticamente do século XVIII ao XIX, tá? Quando a gente chega no século XIX, essa revolução industrial já está atingindo outras regiões da Europa, tá bom? Vamos ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá passando aqui, tá? Ó. Então, a gente está vendo aqui na Inglaterra, é o ponto principal, tá? Essa ilhazinha aqui, tá? E depois que a Revolução Industrial começa aqui, ela passa para a França e depois para a Alemanha, e depois para a Itália e depois para a Rússia, tá? E antes na Bélgica, eu esqueci de marcar aqui. Depois de Estados Unidos e por último Japão. A gente vai focar principalmente nos processos de americanos, japonês ano que vem, ou no final desse ano, não lembro agora, e talvez de alemão, tá? Então, mas vamos voltar lá pro nosso textinho do hoje. Ué, cadê o mouse? Olha aí. Vamos lá. Aqui, tá. Então, gente, qual é a indústria desenvolvida nessa primeira fase? Primeiramente se desenvolve a indústria têxtil, que usa a lã e o algodão como matéria-prima. Depois se desenvolve a indústria siderúrgica, indústria de base, indústria pesada, né? De ferro e por último a de transportes, navio a vapor, ferrovias, de estradas e por aí vai, tá bom? Essa é a primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra. Agora, quais serão as consequências dessa Revolução Industrial, tá? Nós temos duas consequências principais que a gente vai falar agora e algumas outras que eu vou mencionar no final da videoaula, tá bom? Temos consequências econômicas, já que é uma revolução que vai estar totalmente atrelada, ligada à economia inglesa, né? Então vamos lá. Primeiro, é bem óbvio, aumenta-se a produção e o mercado consumidor, porque a Inglaterra está produzindo em larga escala e está procurando novos mercados para poder vender os seus produtos, tá? Porque de nada adianta ela produzir muito e não vender. E já mencionei aqui também a redução do tempo de produção. As coisas são produzidas em muito menor tempo, tá? Muito menos tempo, perdão.
É aqui que nasce aquela expressão, tempo é dinheiro. Então, quanto mais tempo você perde na indústria, é mais dinheiro que você está perdendo, que você poderia pegar essa mercadoria que estivesse pronta e vender no seu mercado consumidor. Temos também uma nova divisão do trabalho com uma especialização do operário. O operário é o trabalhador da fábrica. Quer dizer que ele está especializado, quer dizer que ele sabe muito? Não. Quer dizer que agora a função do cara é operar uma máquina. Então ele só vai saber operar aquela máquina. A especialidade dele é operar aquela máquina. Ele não sabe fazer mais nada dentro da fábrica a não ser aquilo, tá? E tipo assim, tem vários tipos de máquina. Então tem uma máquina que a função dela é colocar o prego no não sei lá o que. Então o operário vai estar especializado só nessa função a vida inteira, tá bom? Se o operário faz isso, quem que administra a fábrica? É o gerente da fábrica, é o dono da fábrica, é o burguês e por aí vai, tá bom? A gente vai falar disso na consequência social também. Temos uma divisão internacional do trabalho. Qual era a divisão internacional antes? Você pega a mercadoria da colônia e joga para a metrópole e cria o produto, certo? Agora vai mudar um pouco. Qual vai ser a ideia? A colônia manda a matéria-prima e a Inglaterra, no caso, pega essa matéria-prima e transforma em produtos industrializados. Antes já era transformado em manufatura, agora em produto industrializado. Só que nem todos os países europeus vão se industrializar nesse mesmo momento e da mesma maneira. Então, quando a Revolução Industrial já tiver passado na Inglaterra, na França e na Alemanha, essas nações seriam as que pegariam as matérias-primas coloniais e transformariam em produtos industriais. E quem sairá perdendo isso? As nações que não se industrializaram, como Portugal e Espanha. Tá? É nesse momento que elas já acabam perdendo peso econômico na Europa. Antes elas tinham muito porque elas tinham o maior número de colônias, as colônias mais ricas, né, para mais serem exploradas do que as demais metrópoles europeias, tá bom? Logo, há um barateamento do custo da produção. O dono da fábrica, ele só precisa comprar a máquina, né? Ele não precisa ter. Ele compra a máquina e conserta a máquina quando ela quebra, mas praticamente esse é o custo dele. Fora o pagamento de salário do trabalhador, só que o salário vai ser muito baixo, como a gente vai falar daqui a pouco, tá? E, no final de tudo, há o fortalecimento do capitalismo. O capitalismo, como a gente conhece, questão de mercado, de intervenção, essas coisas que a gente já discute um pouquinho, ele se fortalece com a Revolução Industrial. É a Revolução Industrial que diz, agora o modelo econômico vai ser o capitalismo, entendeu? Logo, né, por causa disso, o capitalismo ele cresce tanto que ele acaba gerando contradições, né? Mas disso a gente não precisa falar esse ano, e críticas, que a gente menciona um pouco agora e um pouco no final do ano também, tá bom? Essas são as consequências econômicas. Temos as consequências ambientais também, tá? Mas eu vou deixar para falar sobre elas quando a gente voltar nas aulas presenciais, porque aí eu chamo a Larejo, que ela ajuda a gente também, já que ciências, biologia ainda mais, fala muito sobre essas consequências ambientais, tá? Tanto que teve um grupo ano passado na Feira de Ciências do oitavo ano que falou de Revolução Industrial, tá? Agora, as consequências sociais, vamos lá. Há um processo de urbanização da Inglaterra, porque as cidades acabam ficando superpovoadas, já que o campo está sendo, as pessoas estão sendo expulsas, tá? E além disso, com a urbanização também há a, como é que eu posso dizer? Não é manifestação, é a elaboração, né, a formação de cortiços, né, de lugares dentro da cidade que seriam tipo as favelas de hoje em dia, se a gente fosse comparar, tá bom? Então, nascimento de cortiços. Vamos colocar aqui. Cortiços. São esses lugares em que as pessoas que trabalham na fábrica acabam tendo que morar. Já que como elas recebem um salário muito baixo na fábrica e precisam estar próximo à fábrica para poderem trabalhar, elas já acabam vivendo em qualquer pedaço da rua que dê para viver. E então a gente tem uma rua lá com as casas e tem uma esquina na rua que leva até os fundos do quarteirão e é lá onde essas pessoas vão viver, tá? Temos também o crescimento da burguesia, né? Já falamos, que se posiciona como uma classe dominante na sociedade inglesa.
E temos o nascimento do proletariado. Quem é o proletariado? São os operários ingleses, tá? O cara que trabalha na fábrica. Ele é o proletário. E o que acontece com essa classe social? Se a burguesia está dominando, está sendo a classe que está se dando melhor nessa revolução industrial, o proletariado vai ser o contrário, é a classe que vai ser altamente explorada. Como assim? O cara ele trabalha na indústria. Não existem leis trabalhistas quando ele começa a trabalhar. Ele enfrenta longas jornadas de trabalho, de 12 até 16 horas por dia. O cara sai da fábrica, vai em casa, come alguma coisa, dorme e já parte para o serviço no dia seguinte. O cara recebe salários irrisórios. O que isso quer dizer? Salários muito baixos, tá? Por que ele recebe um salário muito baixo? Primeiro, a mão de obra tem que ser barata, porque senão, se ele não conseguir, se ele cobrar demais na mão de obra, vem outro operário e pega o lugar dele na fábrica. O cara ele vai contratar o cara mais barato, não o cara que melhor faz a função e por aí vai. E não existem leis trabalhistas. Então, não tem nada que diga para esse cara, para o dono da fábrica, que ele tem que pagar o cara mais. Lembra, não é a função do governo intervir na economia, é um governo liberal. Tanto politicamente, em que todos teriam voz política, tanto economicamente, em que o Estado, o governo, não intervém na economia. Então, o mercado ele se autorregula, tá bom? Isso aqui vai mudar. As leis já acabam sendo criadas mais para frente, tá? Temos a formação dos cortiços. Olha só, eu coloquei. Então eu vou tirar esse daqui. Não tinha visto que já estava. Falando sobre isso, locais de trabalho insalubres, ou seja, o cara ele trabalha na fábrica sem nenhuma condição de fazer um trabalho saudável, né? Ou ele trabalha muito, se desgasta muito fisicamente, ou então ele está numa parte da fábrica onde ele vai ter contato com poluição forte, como o cara que bota o carvão na máquina, por exemplo, né? Desenvolve doenças respiratórias e por aí vai. Ele tem uma péssima alimentação, primeiro porque ele não tem muito dinheiro para comprar comida. Segundo que ele está na fábrica o dia todo, então ele não vai ter um horário bonitinho para ele descansar e comer. Temos também o abuso do trabalho feminino. As mulheres elas trabalham até mais do que os homens nas fábricas, muitas vezes. Tá? E, além de conviverem com essa exploração, elas têm que conviver com o machismo que rola dentro da fábrica. Então, se a mulher ela pensa em questionar essa ordem social, ela acaba sofrendo mais ainda por causa disso. Então, é um período muito difícil para as mulheres. Tá? Temos também a exploração do trabalho infantil. Não importa se você era criança, se tivesse 6 anos de idade, você ia estar na fábrica trabalhando. Porque você teria que contribuir para sua família sobreviver de alguma maneira, tá? E digamos que você sofreu um acidente de trabalho. Não tem lei trabalhista, cara. Se você sofreu um acidente de trabalho, se recupera e volta a trabalhar. No caso das crianças, por que as crianças já eram valiosas para o trabalho na fábrica? Porque elas têm braços mais finos. Então, se a máquina quebrasse, ela conseguiria botar o seu braço dentro da máquina, tentar dar um jeito ali e teria que tirar rápido quando a máquina voltasse a funcionar, senão ela ia perder o braço, tá? Então, as mulheres também, geralmente as mulheres tinham um braço um pouco mais fino que os dos homens, então a ideia era semelhante. E, e continua a exploração, continua a exploração. Temos também uma nova divisão da sociedade entre burguesia e proletariado, tá? Uma nova divisão da sociedade entre classes. Se antes a gente tinha a nobreza, os camponeses, agora a gente tem a burguesia e o proletariado, tá bom? E temos a divisão, a separação entre capital e trabalho. Isso aqui é um pouquinho complicado para a gente falar assim, pela videoaula. Então, esse ponto especial eu vou falar quando a gente voltar nas aulas presenciais, tá? Se a gente acabar avançando muito com a matéria, eu falo sobre isso quando a gente falar sobre uma revisão, tá bom? Que isso é um pouco complicado para a gente falar, eu falar e não ter a resposta de vocês na hora. Continuando. Então esse é o cenário deixado pela Revolução Industrial. De um ponto de vista ambiental, o que a gente pode falar? A gente pode falar sobre a poluição das cidades, a intervenção do homem, a interferência do homem, do ser humano, né? Na natureza vai ser muito mais poderosa do que antes. É a partir daí que danos irreversíveis começam a acontecer na natureza, entre outras coisas, tá bom?
A gente fala disso melhor quando a Larissa estiver com a gente aqui, tá bom? Por fim, reação dos trabalhadores contra a exploração. Não é porque essa galera está sendo explorada toda hora que eles vão ficar quietos. Eles já passam a lutar contra essa exploração gerada pela Revolução Industrial. Então nascem dois movimentos de reação: o ludismo e o cartismo. Eles são muito parecidos, mas são diferentes, tá? Por quê? O movimento ludita, ele é liderado por Ned Ludd, né? Na Inglaterra, rola entre 1811 e 1813, é um movimento muito curto. E o que eles faziam? Eles quebravam máquinas. Eles surgiam com uma galera do nada, na fábrica, quebravam as máquinas de protesto e iam embora. Mas para esses caras, o problema era a máquina, e não o controle da burguesia, e não essa questão mais social, tá bom? Para eles o problema é, tem máquina roubando nossos empregos, tem máquina nos fazendo trabalhar demais e por aí vai. Então o problema é a máquina, vamos destruir as máquinas. Então eles não tinham uma organização política, eles não viam além dessa destruição, eles não sabiam, eles não tinham ideia do que fazer além disso. E por causa disso, eles acabam sofrendo forte e violenta repressão do governo inglês. Então, nesse momento, o governo ele passa a entrar numa questão da economia, digamos assim, só que não para dar direitos trabalhistas, é, e sim para agredir, para violentar a galera que está lutando contra a sua exploração. Então, olha como as coisas elas são meio bizonhas, né? Dito isso, temos o movimento cartista, que é um movimento que também critica a Revolução Industrial, mas de uma outra maneira. O problema deles não é com as máquinas em si, mas sim com a exploração do operário. Então, o que eles fazem? Eles são liderados por esse cara aqui, William Lovett, e esse William ele escreveu uma carta do povo. E essa carta ela tinha reivindicações para os operários, como por exemplo, o voto universal masculino. Quando a gente fala sufrágio universal, a gente fala de voto universal, tá? Queria a participação do proletariado no parlamento inglês. O parlamento era controlado pela burguesia, o operariado não tinha acesso, não tinha poder político nesse sentido. Ele também exigia uma redução da jornada de trabalho de 12 a 16 horas até 8 horas de trabalho, fim do trabalho infantil, regulamentação do trabalho das mulheres para elas serem valorizadas e por aí vai. Tá? Mas então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Esse movimento ele acaba sendo derrotado pelo parlamento inglês, mas as reivindicações elas são tão populares entre os trabalhadores que elas já acabam sendo incorporadas pouco a pouco no parlamento. Então, em um momento é o voto masculino universal, em outro momento é a redução da jornada de trabalho, em outro momento se define o fim do trabalho infantil, criam-se leis trabalhistas e por aí vai. Tá? E se eu não me engano, o livro de vocês coloca sufrágio universal, o voto para todos. Tá? Eu não lembro agora. Mas fica atento que eles defendem o voto universal masculino. Tá? O voto feminino ele surge mais para frente com o movimento das sufragistas que a gente vai falar ano que vem. Tá bom? E basicamente esse é a matéria de Revolução Industrial, tá, minha gente? Não é uma matéria difícil, é uma matéria bem definidazinha, né? Bem separada, tá? Então é antecedentes, fase e consequências. Basicamente isso, as mudanças, né? E o que tem mais de diferente é a reação dos trabalhadores contra a exploração, tá bom? Dito isso, eu coloquei esses exercícios aqui do livro. Vocês tentem fazer em casa e na terça-feira da semana que vem eu lanço a videoaula de correção desses exercícios daqui, tá bom? E é isso, galera. Nos vemos mais tarde no Zoom. Estou fazendo essa aula agora de manhã, na terça-feira. E fiquem bem aí, a gente se vê, tá bom? E lembrando que esse resumo já está na parte e os slides, que eu acabei não trabalhando aqui, também estão, tá? Esses slides a gente vê mais pra frente na aula, que tem uns negócios pra gente discutir em sala de aula, tá? Então, a gente acaba falando sobre isso mais pra frente um pouquinho. Mas a matéria em si eu acabei de dar, tá? Do capítulo 4. Então é isso, galera. Tchau, tchau. Vai lá, vai